Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre alguns fatores sobre a hipertrofia muscular. Então eu vou abordar de forma breve sobre diferentes tópicos para a gente ter um entendimento geral e eu tentar ajudar vocês de alguma forma. Então, primeiro, quando a gente descreve, por exemplo, sobre o termo hipertrofia, esse termo significa aumento. Então, quando eu descrevo que eu desejo ter hipertrofia muscular, eu estou dizendo que eu desejo um aumento do tamanho dos meus músculos. Tá? A hipertrofia ela vai depender de treinamento, ela vai depender de nutrição, e ela vai depender também do repouso e recuperação. Então, para a gente conseguir potencializar a hipertrofia muscular, eu preciso alinhar o treinamento, eu preciso alinhar a nutrição e eu preciso alinhar meu repouso / recuperação. Se eu tenho um bom treinamento, mas não tenho uma boa nutrição, eu não vou conseguir potencializar o resultado. Se eu tenho um bom treinamento, uma boa nutrição, mas eu não tenho uma boa recuperação, um bom repouso, provavelmente eu também não vou conseguir potencializar a hipertrofia. Se eu tenho uma boa nutrição, mas não tenho um bom treinamento, provavelmente eu não vou conseguir potencializar a hipertrofia. Então eu preciso melhorar o meu treinamento, melhorar a minha nutrição e melhorar o meu repouso para que eu consiga potencializar a hipertrofia muscular. Tá? Em relação à nutrição, por exemplo, a gente vai precisar manter o corpo no que a gente chama de balanço energético positivo. Isso significa que eu vou ter que aumentar a minha ingestão e essa ingestão ela tem que ser superior ao gasto calórico. E dessa forma eu vou aumentar o meu peso corporal. Então, para a hipertrofia muscular, o ideal é que eu consiga manter meu balanço energético positivo, aumentando essa ingestão calórica durante o dia. E essa ingestão calórica repetidas vezes vai fazer com que eu tenha um aumento desse peso corporal, o que vai contribuir para a hipertrofia muscular. Tá bom? Em relação ao treinamento, muitas vezes a gente ficava batendo na tecla de 8 a 12 repetições. O que a literatura nos descreve hoje é que você pode explorar diferentes zonas de treinamento buscando estímulos diferentes. Então, zonas de treino mais intensa, zonas de treino moderadas, por exemplo, e zonas de treino mais leves e com mais volume de repetições. Então você pode às vezes ficar um período de 6 a 8, por exemplo, outro período de 8 a 12, outro período de 15 a 20, e pode manipular o seu treinamento para explorar essas diferentes zonas, tá bom? Em relação a repouso, recuperação, seria o seguinte, o sono de qualidade, por exemplo, e a recuperação também entre as sessões de treinamento. Então, a cada treino, por exemplo, eu vou ter um estresse aplicado e esse estresse aplicado ele precisa de um período de recuperação. Então, eu preciso aplicar esse estresse e recuperar. Aplicar esse estresse e recuperar. Tá? E outro ponto importante é o sono, que é importante aí a secreção de GH durante a madrugada, por exemplo, durante o sono profundo. A gente precisa também do sono para restaurar, estar com mais vitalidade no dia seguinte para treinar melhor. Então são várias questões. Tá? Outro ponto também em relação à nutrição, por exemplo, é que a gente precisa manter uma síntese proteica positiva, ou seja, a síntese de proteína ela tem que estar superior
a degradação. Então, fisiologicamente, eu vou ter síntese e degradação, síntese e degradação. Isso é uma renovação do corpo, das células. Então, eu vou ter síntese e eu vou ter degradação. Só que eu preciso fazer com que essa síntese ela seja superior a essa degradação. E aí, essa síntese proteica superior, ela também vai direcionar o estímulo para a hipertrofia muscular. Assim como o treino também, ele serve para isso aqui. O treino, né, ele é o estresse através do movimento, através da contração muscular, que vai gerar sinalizações fisiológicas, e essas sinalizações fisiológicas elas vão aumentar essa síntese de proteína. Então, tanto o treino quanto a nutrição apresentam relação com o aumento dessa síntese proteica. Tá? Então, só para esse vídeo não ficar muito longo, como eu disse para vocês, hipertrofia muscular significa aumento do tamanho desse músculo. Eu preciso alinhar treino, nutrição, repouso, recuperação. Em relação à nutrição, eu preciso manter um balanço energético positivo, eu preciso ingerir mais do que eu gasto, e com isso, né, repetidas vezes, eu vou aumentar o meu peso corporal. Em relação ao treinamento, eu posso explorar diferentes zonas de treinamento. Em relação ao repouso, né, pensar no sono, por causa da secreção de GH, pela restauração do corpo, para no dia seguinte você ter mais vitalidade, e a recuperação também entre sessões. Então você aplicou o estresse, você precisa recuperar. Aplicou o estresse, precisa recuperar. Tá? E aí, né, só em relação a essa questão também de estresse e recuperação, seria basicamente o seguinte, né, relembrar sobre catabolismo e anabolismo. O catabolismo são as quebras e o anabolismo são as construções, as sínteses. Então, durante o treinamento, eu tenho mais catabolismo do que anabolismo. E dentro desse período de recuperação, eu vou ter esse anabolismo, que é através de uma boa nutrição, da recuperação, eu vou gerar essas sínteses, eu vou regenerar as minhas reservas energéticas, tá bom? Então, também são dois termos importantes, catabolismo e anabolismo. O catabolismo são as quebras que ocorrem. Então, são as reações químicas que degradam, que quebram uma determinada molécula. E o anabolismo são as reações químicas que constroem, ou seja, sintetizam as moléculas, por exemplo. Tá bom? Então, só para deixar um exemplo, catabolismo, né? Você tem as moléculas, por exemplo, de glicogênio, você quebra essas moléculas de glicogênio para utilizar a glicose. E até mesmo essa glicose ela vai ser quebrada para produzir outros substratos. O anabolismo, por exemplo, é quando você tem ao contrário. Então você pega as moléculas de glicose, você junta essas moléculas e forma a molécula de glicogênio. Tá? Então, enquanto uma quebra, a outra sintetiza. Tá bom? Então, se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário o que você achou sobre esse vídeo e um grande abraço para